Consultório do Tribuna Livre. Eu recebo aqui nos estúdios a médica endocrinologista e nutrologista, a doutora Nara Crispim, que está aqui conosco, que vai falar principalmente nesse período de verão, onde muitas pessoas buscam um corpo perfeito por uma questão de estética, mas antes de qualquer situação, antes da estética, tem a questão do cuidado com a nossa saúde, que é o mais importante. Doutora, muito obrigado por a atenção da senhora, por estar aqui conosco participando desse Tribuna. Olá, Bruno, o prazer é meu estar aqui falando, né, e esclarecendo alguns pontos, né, aos telespectadores. A senhora tem especialização em nutrologia, que é uma especialização da medicina, e também em endocrinologia. Eu queria que a senhora explicasse agora para quem está em casa qual é a finalidade do especialista que faz essas duas especializações distintas. Muita gente tem a confusão, o nutrólogo, o endocrinologista. O que é isso para quem está em casa? Então, a endocrinologia, na verdade, é uma especialidade que avalia todas as glândulas que produzem hormônios. Então, a gente se atém tanto ao excesso do hormônio como à falta do hormônio. E também as doenças, que é endocrinologia e metabologia, e também as doenças metabólicas, como a obesidade, por exemplo, né? O diabetes. Então, doenças cardiovasculares também entram dentro do nosso contexto, mas a gente avalia, por exemplo, desde a infância até a velhice. Criança que tem dificuldade em crescimento, deficiência de hormônio de crescimento, ou excesso de hormônio de crescimento que leva a gigantismo ou acromegalia, distúrbios da tireoide, hipotireoidismo, excesso ou a falta do hormônio tireoidiano, problemas com cortisol. Isso é o papel do endocrinologista. Então, ele avalia também o crescimento, né, do indivíduo, não só a questão metabólica. A questão de diabetes também está relacionada diretamente ao profissional, porque muitas pessoas buscam um profissional nessa área por conta de problemas relacionados à diabetes que tem afetado uma grande parcela da população. Sim, o diabetes é um dos carros-chefes da endocrinologia, normalmente tireoide, né, diabetes e obesidade. Então, o diabetes é sim uma doença vista pelo endocrinologista, mas algumas doenças, né, se assemelham da nutrologia com a endocrinologia, como por exemplo diabetes. Só que o olhar pode ser um pouco diferente. A gente percebe que, infelizmente, a sociedade tem tido um comportamento, tem aumentado muitos aspectos relacionados à questão de ansiedade, a questão das pessoas estar a cada dia mais agitadas e as pessoas acabam descontando isso na alimentação. E nessa alimentação, o principal atrativo é o doce, que acaba ocasionando diabetes. O porquê a sociedade tem se comportado dessa forma, descontado tudo em alimentos, o que gera aí uma explosão no caso de obesidade também. Engraçado, ontem eu fui dormir refletindo sobre isso, né? Com esse aumento, né, do comprometimento da saúde psíquica, as pessoas elas estão sempre em busca de alguma recompensa, né? Seja através do corpo, o corpo perfeito, às vezes é o alcoolismo, às vezes é o tabagismo e às vezes é o comer emocional. Então, às vezes há um vazio, né, que não é preenchido e aí a comida entra dentro desse sistema de recompensa. Então, é importante que a gente esclareça isso, porque quando você vai tratar, você também trata a parte comportamental, né, do indivíduo. Doutora, há uma preocupação dos órgãos que fiscalizam, também dos órgãos de saúde, em relação a algumas fórmulas milagrosas que aparecem, que são vendidas muitas vezes no meio da rua, na internet e de qualquer jeito. Tem alguma fórmula milagrosa de emagrecer ou é todo um processo? Tem que ter um acompanhamento? Não existe fórmula milagrosa, né? Na verdade, quando uma medicação vai ser avaliada para tratar o excesso de peso, ela passa por diversas fases de estudo, que a gente chama fase 1, fase 2, fase 3, até mesmo fase 4. Para demonstrar primeiro segurança e eficácia e depois ela vai sendo avaliada para ver o controle, né, do que ela ocasiona de melhora. Mas mesmo assim sempre avaliando ainda a segurança da medicação. E quando ela entra no mercado ainda ela é avaliada ao longo do tempo de uso sobre a sua segurança. Então uma medicação quando chega no mercado ela é muito bem estudada, mas mesmo assim ela vai ser vistoriada. O que eu quero dizer é que uma medicação que é bem estudada, imagina uma que é feita, às vezes, né, de fundo de quintal e não tem estudo algum. Na maior parte das vezes é uma ilusão, né, na hora de tratar o excesso de peso, recorrer a fórmulas que não funcionam e que não são testadas e não tem comprovação científica.
E essas ilusões que são vendidas de todos os jeitos, principalmente pessoas que se apresentam na internet, eu fiz isso dentro de uma semana, dentro de 2, 3 dias, e obtive resultado. Isso tem um custo, e é um custo para a saúde do cidadão que está acreditando e fazendo isso, né? E isso que você está falando, Bruno, é super importante, porque assim, quando a gente decide mudar o estilo de vida, né, é um processo, não é do dia para a noite, não é porque amanhã é verão e hoje eu vou fechar a boca, né, vou fazer loucuras para emagrecer em 15 dias. Não, não é isso, é você procurar uma ajuda, né, um acompanhamento para que você se insira dentro de uma estratégia que funcione e você consiga ter um estilo de vida mais saudável, culminando numa melhor aparência também estética. Mas é importante reforçar que não há milagre, mas existe proatividade na hora de você conseguir chegar no resultado. Então, o que os estudos mostram é que o indivíduo que é acompanhado, né, que ele tem alguma estratégia e ele consegue melhorar, por exemplo, do peso, perder peso nos 3 primeiros meses, ele é um indivíduo que vai conseguir perder peso mais ao longo do segmento, seja através de dieta, seja através de medicação, seja através até de cirurgia bariátrica. Então, esse início, né, de tratamento é importante. Doutora, você é aquilo que você come. Tem muita gente comendo porcaria por aí. Essa geração de iFood, geração que não come alimentos ricos como feijão, arroz, frutas, verduras. Quem só vive de iFood pedindo esse tipo de material, aos pais e às mães que nos acompanham agora, que a criança ali só dá essas coisas enlatadas, só iogurte, e não dá aquela comida realmente raiz, que é uma comida rica em nutrientes. O que a senhora tem a dizer a essas pessoas? Tanto para os pais e as mães com as crianças e para quem vive só comendo de iFood. Então, tudo é uma questão de comportamento, né? Às vezes isso é um reflexo da sobrecarga dos pais, que já não se juntam aos filhos na hora das refeições, não tomam café junto, não almoçam junto, não jantam junto, tem horários diferentes, e aí acaba não tendo a vistoria e nem muitas vezes a preocupação ou até uma falta de tempo em ir no mercado e comprar alimentos saudáveis. E às vezes não tem quem cozinhe também, né? Então, é uma escolha. Começa por aí. Depois, a facilidade do iFood, né? Ela faz com que você vá para comida palatável, que é aquela comida que tem sal, açúcar e gordura e faz você fazer a recompensa, né, do bem-estar. Mas isso é muito ruim. A gente tem o Guia Alimentar Brasileiro, né? Qualquer pessoa pode encontrar uma pirâmide de como você deve se alimentar. E o que Bruno fala tem total razão, né? Porque alimentos saudáveis, aqueles alimentos que estragam, né? São os alimentos que devem ser realmente consumidos, né? Então, entre os carboidratos mais os complexos, né? Evitar os refinados, pão, doce, certo? A base da pirâmide é de carboidratos complexos, inhame, batata doce, macaxeira. Entra a questão de frutas, vegetais, né? Entra a proteína vegetal, que é o feijão, né? Entra o arroz e esses alimentos ricos em gordura, ele fica no topo, que é o que você menos deve consumir. E aí, quando você realiza, né, uma alimentação saudável já precocemente, ou seja, desde a infância, a probabilidade de você evitar uma doença crônica não transmissível, como diabetes, a hipertensão e a dislipidemia e o excesso de peso é muito maior. Doutora, uma última pergunta para a senhora, quanto à questão para se evitar o efeito sanfona, que muitas pessoas começam um tratamento focado, tal, pensa que fez ali, depois volta tudo ao normal. Vai no médico, inicia o tratamento, mas não finaliza. Para evitar esse efeito sanfona, o que é primordial? Primeiro, acompanhamento, certo? É muito comum as pessoas que têm excesso de peso acharem, né, que podem se tratar sozinhas ou que podem seguir a orientação do amigo, né, do familiar, que tem uma prescrição, ou às vezes de medicação, ou às vezes de dieta, né, pelo nutricionista. E não é bem assim. Então, precisa avaliar como é que esse indivíduo se encontra, né? Inclusive, o estilo de vida que ele leva, para que essa mudança ela seja gradual, ela seja em escadinha, né? Você tem uma estratégia para que não seja uma coisa muito súbita, que ele só vai conseguir seguir por pouco tempo e abandonar. Então, normalmente a gente precisa que essa mudança, ela persista por pelo menos 6 meses para você se modificar. Depois de 6 meses vem a fase de manutenção. Então, quanto mais tempo você passa no novo peso que você atingiu, mais difícil de você reganhar, porque o nosso corpo,
ele faz com que a gente reganhe peso mesmo, certo? Fisiologicamente. Então, primeiro é evitar chegar num peso máximo. Depois é tratar de forma correta, né? Que você consiga se adequar com constância. Porque ir para comportamento 80, né? Ou tá no 8 ou no 80, né? Extremistas, não vai ajudar você realmente manter a perda de peso. Doutora... Mas atividade física também, tá? Para manter perda de peso. Doutora Nara Crispim, médica especialista em endocrinologia e nutrologia, muito obrigado pela atenção conosco aqui ao vivo no Tribuna Livre. Eu que agradeço, Bruno, também agradeço a todos que estão nos assistindo, né? Espero ter esclarecido um pouco, né? Alguma dúvida do telespectador. Sim. Voltar mais vezes aqui. Até mais. Olha, parceria fechada.